Campinas. 9h47. Agora a gente vai falar sobre economia. Isso porque tem previsão de aumento no preço dos combustíveis para fevereiro, que deve encarecer o preço do frete. O preço médio da gasolina comum no Brasil fechou o ano a R$ 6,15, o mesmo valor da primeira semana de 2025. Isso significa que o combustível ficou 10,6% mais caro no período de um ano. A alta no preço é ainda maior que a do ano anterior, que havia sido de 8,6%. Isso porque no início de 2023 o preço médio da gasolina era de R$ 5,12 no país. Portanto, no acumulado de 2 anos, ficou 20% mais cara a gasolina aqui no nosso país, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Para conversar sobre isso, a gente chama agora o Vitor Sabag, que é especialista em combustíveis do Gasola. Oi, Vitor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Felipe, bom dia, Aline e todos os ouvintes da CBN. Bom dia. Vitor, vamos começar então falando sobre essa previsão de reajuste já para fevereiro. O que está por trás então desse aumento? Explica pra gente. É isso aí, Aline. O reajuste vai ser no imposto do ICMS, né? Então, antigamente, a gente tinha um reajuste quase que quinzenal desse ICMS, com vários estados com preços diferentes. Isso criava algumas distorções, né? Então, teve uma unificação e uma alteração quase que anual do ICMS. Então, está previsto para o dia 1º de fevereiro um reajuste no ICMS, tanto gasolina, etanol e diesel. Para gasolina e etanol, o esperado é um aumento de 10 centavos por litro. E para o diesel, o que a gente está imaginando é algo em torno de 6 centavos por litro. Uhum. O etanol, por exemplo, ele deve ser afetado? Sim, com certeza vai ser afetado. A previsão é de um reajuste de algo em torno de 10 centavos por litro. O consumidor deve sentir isso a partir de 1 de fevereiro. Ô, Vitor, reforça pra gente como é que é composto o preço dos combustíveis. Legal, bacana. Então, depende um pouco do combustível, mas em geral, quando a gente fala de gasolina, que é o principal produto no Brasil, a gente tem impostos como PIS, COFINS e o ICMS, e a gente tem o preço da gasolina A, que é o refinado pela Petrobras, e uma adição de 27,5% de etanol anidro no combustível. Então a gente tem o etanol hidratado, que é aquele que o consumidor consegue comprar e abastecer o carro dele, e a gente tem o etanol anidro, que é um biocombustível que compõe a gasolina C, que é a comercializada lá nos postos de combustível. Uhum. E tem algum combustível que deve ser o menos afetado com esse aumento? Pela previsão do ICMS é o diesel, tá? Mas é aquele negócio, o diesel é um ponto muito sensível, porque toda vez que a gente tem um aumento do preço do diesel na bomba, impacta os consumidores, obviamente, motoristas de caminhão e empresas com frota, mas também a inflação do país, né? O Brasil é extremamente dependente do modal rodoviário para escoar os produtos, tanto da indústria como varejo, e a gente sabe que qualquer tipo de aumento do diesel nas bombas impacta demais a inflação do Brasil. Ô Vitor, a Petrobras afirmou na semana passada, e na verdade até no começo dessa semana também, que não pretende reajustar os preços com base no preço do barril do petróleo. O barril do petróleo tem sofrido uma pressão internacional muito forte nesses últimos dias, fechou a mais de $80 o barril, que era um índice que não era alcançado desde agosto do ano passado. A defasagem aí está aproximadamente 22% da gasolina, 13% do diesel, ou ao contrário, não lembro mais exatamente. Mas como você vê essa decisão da Petrobras de não reajustar agora? Será que mais pra frente não há o risco de vir a bola de neve gigante pra cima da gente? É um risco que a gente tem. A Petrobras tomou essa decisão por não realizar o reajuste, mas a gente sabe que, independente da Petrobras reajustar ou não, o Brasil ele não é autossuficiente na produção de diesel, por exemplo, que é comercializado nos postos, né? Uhum. Então, mesmo assim, com a Petrobras não realizando o reajuste, a gente já tem sentido um aumento no preço do diesel nos postos. Isso porque a gente precisa importar produto. E o produto que vem importado, ele vem reajustado. As empresas internacionais não vão deixar de reajustar porque a Petrobras não está reajustando. Então é uma decisão da Petrobras, de certa forma isso ajuda o consumidor no curto prazo,
mas é o que você falou, né, Felipe? A gente tem que ficar atento na bola de neve, no que vai vir mais para frente. Uhum. Vitor, em 2 anos, né, conforme a ANP divulgou, o acumulado desses aumentos nos preços dos combustíveis, ele chega a 20%. Você acredita que isso influencia na chamada transição energética que a gente já está vivendo, a busca, então, pelos elétricos? Com certeza, né? A partir do momento que o preço do combustível aumenta, surgem naturalmente diversas possibilidades e procuras por meios alternativos, e principalmente os que emitem menos gases de efeito estufa, né? Então, nessa linha, foi promulgada recentemente a Lei do Combustível do Futuro, que é uma lei que incentiva a produção de biocombustíveis. São combustíveis de fontes renováveis que têm como objetivo a emissão do menor número de gases de efeito estufa. Os carros elétricos, eles já são uma realidade, né? Cabe agora entender o ciclo de vida desses veículos, dessas baterias, e também a possível entrada desses novos combustíveis na linha pesada, né? Nos caminhões movidos a diesel, porque até então isso não é uma realidade. Isso vem sendo uma realidade nas frotas leves, que a gente chama, que são os carros de passeio. Uhum. A Petrobras decidiu um tempo atrás aumentar a quantidade de etanol, né, na composição da gasolina, como o próprio Vitor falou, para 27,5%. E essa decisão foi muito criticada por muita gente, porque era uma tentativa de, teoricamente, baixar o preço, só que acabou não surtindo o efeito desejado. Ô Vitor, você acredita que se houver... que pode acontecer um eventual aumento nessa mistura, e o quanto isso pode ser prejudicial? Isso vai ter um novo aumento na mistura. A Lei do Combustível do Futuro, por exemplo, no diesel, já traz um reajuste do percentual. Hoje a gente está com 14% de biodiesel no diesel comercializado nos postos. A projeção é que isso chegue até 20% até 2030. E no etanol foram provocados estudos para ver a possibilidade de aumentar para 30% o percentual de etanol dentro da gasolina A. Tá? Obviamente, a gente tem que entender porque o etanol, por ser um produto de safra, existem momentos em que ele barateia a gasolina e existem momentos em que ele aumenta o preço da gasolina. Então, é importante que os governos e os responsáveis analisem não somente a introdução do biocombustível, mas principalmente o preço, né? Se isso vai ou não encarecer para o consumidor final, porque no final é isso que ele quer. Uhum. Ô Vitor, agora falando sobre o frete, né? Como é que deve ficar esse aumento dos combustíveis? Como é que ele deve refletir nos fretes? Vai ser um aumento mais ou menos parecido com esse reajuste do combustível de 6,8%? A gente imagina que sim. Obviamente, as empresas que vendem fretes, elas discutem junto com seus embarcadores e com as pessoas que contratam o serviço toda vez que há um reajuste no preço do combustível, porque eles também querem que o frete seja reajustado. Então a gente imagina que é um efeito de cascata, né, Aline? Naturalmente, o preço do combustível aumentando, o frete tende a aumentar e por consequência, os produtos nos mercados, por exemplo, também tendem a aumentar. Uhum. Agora, como é que as empresas, Vitor, têm se preparado? Porque, querendo ou não, esse reajuste do ICMS já está sendo anunciado há algum tempo, já é previsto e esperado pelo mercado. Como as empresas devem enfrentar isso no ponto de vista logístico? Bacana, Felipe. É um momento de muita incerteza, né? E empresas com frota pesada, que a gente fala, que tem 30%, 40% do seu custo em diesel, tem que ficar muito atentas e de olho na conta combustível, né? É muito importante que elas negociem preços, monitorem preços, porque é muito comum, isso também para os consumidores de carros de passeio, diferenças de preço impostos de 30, 40 centavos por litro num raio de 1 quilômetro. Então, os clientes e as pessoas em geral têm que ficar monitorando, negociando os preços de combustível, e a gente aqui do Gasola justamente ajuda nessa parte. Vitor, tem dica para o consumidor conseguir economizar na bomba? Vale a pena fazer pesquisa? Com certeza, Aline. O mais importante é não vá somente por preço. É muito comum o pessoal olhar e ver um preço muito barato, desconfie do que está muito barato. Muito barato, às vezes sai mais caro. Depois você está colocando combustível de má qualidade, que seu veículo vai render menos ou vai gerar um gasto com manutenção. E a ideia que a gente sempre passa é monitore, veja os outros postos, abasteça num posto de confiança, onde você conhece, de preferência, um gerente ou um proprietário, e com preço justo. Uhum.
Tá certo, Vitor. Muito obrigada, então, pela sua participação com a gente. Esse foi Vitor Sabag, especialista em combustíveis do Gasola, falando sobre o preço dos combustíveis, que vai subir em fevereiro e que também deve refletir no frete. Vitor, obrigada pela participação. Sempre bem-vindo aqui na CBN. Eu que agradeço. Bom dia para todo mundo. Obrigado, bom dia. 9h57.